Fala pessoal, literatura e algo mais, Bruno Rebouças aqui para falar hoje de um tema muito importante. Agora aqui no Brasil está na moda um lado da nação comemorar ideias fascistas e cultuar símbolos nazistas. Vamos falar hoje do dia D, né? Dia 6 de junho de 1944. E por que lembrar do dia D 76 anos depois? Para a gente sempre ter em mente, através da história, o esforço humano que foi feito para derrotar ideias fascistas, governos fascistas, e principalmente derrotar o nazismo, que tanto mal gerou à humanidade, né? Que nos levou a uma guerra, a segunda, que matou mais de 55 milhões de pessoas, né? Então a gente tem sempre tem em mente essas datas históricas para a gente não cometer os mesmos erros que já foram cometidos. Então celebrar símbolos nazistas, fazer passeatas fascistas é crime. E a justiça brasileira deveria fazer alguma coisa contra isso e não aceitar, porque isso não é liberdade de expressão. Mas vamos falar do dia D hoje, e para a gente entender a importância desse dia. O dia D ele foi planejado em 3 grandes operações. É muito interessante notar porque foram 4 na verdade, né? A verdadeira e 3 fakes, né? A Operação Fortitude, eu acho que é o nome, Fortitude, que é uma operação incrível, assim, que eles criaram realmente na Inglaterra, né? No sul da Inglaterra, no norte, desculpa. Eles criaram uma operação completamente fake, com aviões de cartão de cartolina gigantes, tanques de guerra infláveis, e movimentavam tropas realmente para a inteligência nazista ser enganada. Ao mesmo tempo foi criada uma operação chamada Ironside, que um ator britânico, que era muito parecido com o general Montgomery, visitou Gibraltar e visitou a Argélia. Isso para dar a entender que talvez o ataque, porque os nazistas obviamente já sabiam que haveria um ataque para invadir a Europa Central, ocorresse no Mediterrâneo. A Operação Overlord, que é a Operação Lorde Supremo, que é a operação verdadeira que desembarca em 5 praias da Normandia no dia 6 de junho, e outra operação Copperhead, que dava a entender que o ataque aconteceria desde os Estados Unidos em direção à Noruega. E é muito interessante notar que todo um planejamento de contra-informação foi feito. E aí eu vou indicar um filme para vocês muito, muito bom, que se chama O Jogo da Imitação, que é a história do Alan Turing, que é o cara, o cientista que inventa o computador anos depois, mas é o cara que quebra a codificação do Enigma. O Enigma era uma máquina de informação nazista que passava as informações para os seus batalhões de diferentes partes da Europa e do mundo, né? Porque eles também estavam localizados na África e tal. E essa máquina parecia ser, o código dela parecia ser impossível de quebrar, porque as mensagens só duravam 24 horas. Então os cientistas britânicos, eles tinham esse período para tentar decifrar as mensagens, e passaram anos estudando, até que chegaram finalmente a descobrir e a quebrar o código, e foi quando a guerra realmente começou a virar. E é mais ou menos nesse período que vai acontecer o dia D também. Então O Jogo da Imitação é um filme muito bom para entender um período anterior ao dia D, e por que o dia D deu certo. Desembarcaram na primeira noite, no primeiro dia, né? Saíram de madrugada da Inglaterra em direção à França, às praias da Normandia, e chegaram às 6h30 da manhã. Né? Um ataque terrível, sim, em 5 praias diferentes, apesar de todo o sistema de informação, contra-informação, de espionagem. Os nazistas estavam muito bem posicionados ali estrategicamente, e houve muitas baixas do lado dos aliados, né? Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e França. E morreram mais ou menos 10 mil dos 24 mil soldados aliados que desembarcaram na praia. Então é sempre importante lembrar essas coisas, porque a falta de conhecimento histórico, ela faz a gente repetir os mesmos erros, né? E a gente vê as pessoas usando suástica, a gente vê as pessoas fazendo saudações nazistas, usando frases de generais nazistas, e isso é um absurdo completo, né? Então sempre lembrar esse esforço. A partir desse momento do dia D, e esse é o dia mais famoso da Segunda Guerra Mundial, embora outras batalhas sejam tão importantes ou até mais importantes, essa é uma data muito simbólica, porque em menos de um ano, né, a guerra terminou no dia 8 de maio de 1945 na Europa, ela segue no Pacífico com o Japão. Eu comentei sobre isso no vídeo que eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial, no dia da vitória, indicando 5 livros e 6 filmes, vale a pena vocês darem uma olhada lá se vocês não viram ainda. E hoje eu indico mais uma vez esse aqui, que para mim
é um dos maiores historiadores contemporâneos, especialista em Segunda Guerra Mundial, o Dia D de Anthony Beevor. E aqui, claro, tem um nível de detalhamento muito grande, né? Mas tem um filme muito bom também que se chama Churchill, de 2017, que conta um pouco os bastidores daquela operação. É curioso notar que o Churchill ele foi contra não, ele tinha muitas ressalvas contra o Dia D, porque na Primeira Guerra Mundial ele comandou uma operação muito parecida na Turquia, em Galípoli, e houve um massacre completo das tropas britânicas que ele comandava. Ele foi chefe do almirantado britânico antes de ser primeiro-ministro. Ele assumiu o mandato de primeiro-ministro em 1940, já no período da Batalha de Dunkerque, que eu também comentei no vídeo anterior, né? E que é quando os aliados são expulsos da Europa, né? O nazismo invade toda a costa do Canal da Mancha e expulsa a França, a Inglaterra e todas as suas tropas de lá. E os ingleses conseguem resgatar seus soldados e depois a guerra vai durar mais 4 anos até o dia que os aliados voltam a pisar no continente, né? Então é muito interessante algumas operações que foram feitas 3 operações fakes para não deixar os nazistas descobrirem onde seria exatamente o desembarque, principalmente a data. Os nazistas estavam muito bem preparados estrategicamente nas praias da Normandia, eles esperavam que o ataque acontecesse ali, mas a ideia dos aliados era forjar operações para que destacamentos muito poderosos que estavam em outros lugares não fossem direcionados para essas praias da França. Então foram criados. Aí tem um filme muito legal que se chama O Jogo da Imitação, que eu já citei, que dá para a gente compreender, porque a partir do momento em que os aliados quebram o código do Enigma, e eles começam a decifrar as mensagens e onde os nazistas vão começar a atacar os diferentes pontos e movimentos, eles também começam a criar um sistema de contra-informação com um código muito fácil de ser quebrado, não tão fácil assim, mas que era possivelmente ser quebrado. Os alemães quebram esse código e começam a receber mais de 500 mensagens em 2 semanas detalhando a operação essa fake. Então essa data é fundamental para a guerra, né? Como eu já mencionei em outras oportunidades aqui mesmo, ela é a mais simbólica, ela é a data mais famosa, todo mundo já ouviu falar do Dia D, e ela marca o começo do fim da guerra realmente, mas a gente nunca pode esquecer as outras grandes batalhas, né? E batalhas estrategicamente talvez mais fundamentais, como a Batalha de Stalingrado e o cerco que o Exército Vermelho fez ao exército nazista na Bielorrússia, né? Que ali dizima muito das forças e por ali morreram os grandes estrategistas do lado do eixo, né? Então há um avanço e agora é uma questão de tempo para a guerra acabar. Existem 2 frentes, mas a batalha não termina no dia 6 também, né? Houve diversas outras operações, ao total foram 175 mil soldados que participaram de todas as operações do dia D, né? Que não terminou no dia 6 de junho, obviamente. Nas praias da Normandia morreram mais de 10 mil soldados, né? Nunca é demais lembrar esse número. 10.000 de 24, né, que desembarcaram naquele momento inicial. Então, lembrar essa data sempre, comemorá-la, obviamente, porque nós, os aliados, vencemos, e se nós não tivéssemos vencido, a tirania estaria, não sei se até hoje, mas teria governado o mundo e a história da humanidade seria completamente diferente. E sempre ressaltar que há um limite muito, muito curto entre o que é a liberdade de expressão e o que é culto à memória nazista, né? No Brasil isso não é crime, cultuar o nazismo, como em muitos pontos da Europa, né? E aqui deveria ser, como também não é crime cultuar a ditadura militar, e deveria ser, porque isso não é liberdade de expressão, né? Mas esse limite também a gente aprendeu que a opinião de todo mundo é respeitável, e na verdade não é. Nem todas as opiniões são respeitáveis. O direito de opinar é respeitável, mas nem todas as opiniões são respeitáveis. Então é isso, esse foi o dia D. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém, é uma data muito importante. Um abraço, bom final de semana.